Então, já estamos no ar com o Mel Talks desta semana. Eu peço desculpa, tinha dito que o Mel Talks iria para o ar no dia... aliás, amanhã... Perdão, exatamente, amanhã nós tivemos de fazer aqui uma troca e decidimos fazer o Mel Talks hoje. Ora bem, o nosso convidado desta semana chama-se Carlos Guimarães Pinto. Também é gago, mas não como a Joacine. Não tem papas na língua, que é uma coisa que eu gosto bastante, sobretudo porque faz jus aos poucos liberais que nós temos em Portugal. E eu e o Jorge Marrão vamos ter aqui uma conversa franca com o Carlos Guimarães Pinto. Eu quero só recordar às pessoas que o Mel Talks não é um programa da Cor do Dinheiro, é uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o Movimento Europa e Liberdade. Carlos Guimarães Pinto, bem-vindo. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado a ambos, ao Camilo e ao Jorge pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma honra estar num programa com o Camilo. Finalmente, já tivemos algumas possibilidades no passado e finalmente temos esta oportunidade. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Carlos, eu quero te pedir para não te impressionares, os nossos espectadores também com o crucifixo aqui atrás, não é nada deliberado, confesso. Faz parte da decoração da minha sala. Eu até agora tinha estado a mostrar às pessoas a minha cozinha, mas chegou a altura de mostrar uma parte da minha sala também. Bom, Carlos, vou começar por uma expressão polémica tua, quando foi do Movimento Europa e Liberdade. Tu disseste, quem não herda... Como é que era? Quem não herda, vive na merda, que é um ditado popular aqui no norte do país. Ora bem, então explica lá o que isso quer dizer. Isto é basicamente, isso veio no decorrer do discurso, que era um discurso sobre o centralismo e a forma como falta meritocracia no país, que cada vez mais é complicado para alguém, por vários motivos que eu expliquei lá. É mais complicado para alguém que nasce no meio de uma família pobre ou de classe média-baixa aspirar a chegar mais longe, e isso é um problema que é causado pelo Estado, pela forma como o Estado se estrutura, mas também não é só no Estado. Nós, os liberais, gostamos muito de culpar o Estado, mas também se vê muito isso nas empresas. Nós olhamos para o apelido dos administradores das grandes empresas e não há ali grandes surpresas, não é? Encontram-se muitos apelidos parecidos que se entrecruzam, não é? O CEO da empresa A contrata o filho do CEO da empresa B, que por acaso, e também o filho do deputado do partido C. Isso é uma das causas do nosso atraso, que é quando as pessoas sentem que não podem aspirar a chegar mais longe, deixam de ter aquele incentivo a trabalhar e a investir para conseguirem chegar a esse ponto. Ou então optam por um dos poucos caminhos que hoje está aberto a quem não herda, que é entrar num partido político, subir num partido político e eventualmente conseguir entrar na elite através desse processo. E não deveria ser assim. Nós deveríamos ter uma possibilidade, que é alguém que estuda, tem sucesso, tem uma carreira interessante, pode subir na vida através dessa carreira e depois chega às grandes empresas e sobe a partir daí. Mas porquê é que isto não acontece neste país? Porquê é que as empresas aqui não necessitam de promover os melhores? Não necessitam de o fazer, porque muitas delas também vivem encostadas ao Estado. E quem vive encostado ao Estado? Uma empresa cujos lucros dependem de terem as relações certas com o Estado, não precisa de promover os melhores, precisa de promover aqueles que melhorem as suas relações com o Estado. Então, lá está. Quem não rouba e não herda, ou seja, quem não cresce pela política nem herda, ou seja, quem já não nasceu rico, vive onde está. Bom, Carlos, o problema que tu estás a colocar é endémico na sociedade portuguesa. Se nós formos ao século XIX, isto está muito bem expresso nos livros do Eça de Queiroz, e não só Eça de Queiroz, está nos livros de história. Nós assistimos a parte disto durante uma boa parte do século XX. Assistimos a isto durante já a Terceira República, depois da Revolução, e continuamos a assistir a isto no século XXI. Explica-me lá como é que tu queres mudar o país se a esmagadora maioria das pessoas que cá vivem
vivem nesse ambiente promíscuo que acabaste de referir. Não é fácil. Eu sou algo pessimista em relação à possibilidade de mudar as coisas, de mudar de forma muito rápida. Mas houve alturas em que isto não foi assim. Durante o século XX, nós tivemos dois saltos muito grandes de crescimento. Um foi nos anos 60, quando o país se juntou à EFTA, e outro foi nos anos 80, depois da junção à CEE. Curiosamente, este país só cresce quando tem um impulso externo qualquer. Ou foi a EFTA nos anos 60. Eu li um artigo de um amigo meu até que falava no milagre económico durante o Estado Novo. Não houve milagre económico nenhum. Nós até aos anos 60 estávamos atrasadíssimos, não nos mexemos. Apesar de o resto da Europa ter atravessado duas guerras, nós conseguimos recuar em relação a países que atravessaram duas guerras e chegamos aos anos 60 e tivemos esse salto e depois voltamos a ter nos anos 80, quando juntamos a CEE, um salto que durou 10 anos. E houve aí um período, que foi durante o período desse salto, em que de facto as pessoas sentiram que podiam aspirar a ir mais alto. Houve um período de liberalização da economia, não porque os nossos políticos o queiram, o tenham querido, mas porque foram obrigados a isso. Houve um período de crescimento económico que também tende a criar oportunidades para isso, e até se falava de forma algo pejorativa dos novos ricos. Na altura, acho que é bem demonstrativo do quanto a nossa sociedade é contra a meritocracia, tem uma cultura anti-meritocrática, que quando houve uma luzinha de alguma subida na vida de algumas pessoas que não estavam nas classes altas, tratou-se logo de se arranjar um nome pejorativo para aquelas pessoas que eram os novos ricos, aquelas pessoas que abriram negócio e aproveitaram o crescimento económico, e é só por aí. Acho que só temos mesmo essa possibilidade, que é criar um conjunto de políticas que ajudem no crescimento económico, e havendo crescimento económico, mesmo que as atuais vias, as grandes empresas, os Estados estejam tapadas, vai-se criar um outro conjunto de vias, como se criou ali nos anos 80 e 90, que é através de novas empresas, novos concorrentes, negócios de outro tipo, que façam de facto crescer uma nova elite, os tais novos ricos, e apareceram alguns nessa altura, hoje já fazem parte da tal elite que controla e que não deixa que mais ninguém chegue aí, mas que se criou naquela altura. Sim, eu acho que é possível. É politicamente difícil. Nós temos um partido no poder há 20 anos, basicamente, há quase 25 anos, controla o poder, só dá o poder quando quer, que é tendencialmente expansionista, ou seja, que tem uma cultura de estagnação, de redistribuição mais do que de crescimento, e isso vai ser muito complicado. Não se vê perspectivas disto alterar-se. Aliás, o maior partido da oposição também hoje em dia se sente muito mais PS do que como alternativa. Carlos, eu vou-te facilitar a vida. O maior partido da oposição é um partido socialista, embora seja de direita. É um partido socialista que nem se diz de direita, tanto quanto sei, não é? É um partido socialista. Sempre nem quero ouvir falar na palavra liberal. Não, mas isso não é de hoje. Ainda estávamos aqui eu vou lançar um livro estes dias em que recordo um momento em que o Luís Filipe Menezes, num congresso do PSD, nos anos 98, acho eu, usou a palavra solista e liberal. Um insulto, exatamente, ali no congresso do PSD, e o PSD acho que tinha acabado de sair do grupo dos liberais europeus, nessa altura. Mas se chamavam os liberais, era um insulto. Exatamente. Jorge, queres-te juntar à conversa? Sim, antes de mais, quero agradecer ao Carlos ter aceito o nosso convite do MEL para estar aqui presente e também já agora aproveitar para o felicitar pelo brilhante discurso que ele nos brindou nessa
este último evento antes do confinamento que foi logo decretado a seguir. O discurso, eu talvez pegasse nesse discurso que o Carlos fez para elaborar aqui um pouco à roda deste problema de nós não termos uma sociedade com mobilidade. O Carlos, para além de ter passado uma ideia da sua experiência pessoal dolorosa para estudar, o que é que se tinha passado na escola em que ele estudava, deu-nos uma perspectiva de realmente que nós, em vez de estarmos a criar uma sociedade que valoriza, no fundo, aquilo que as pessoas fazem pela vida, no fundo é o seu, ou porque são educadas, ou porque querem ganhar formação, ou porque vão à procura de novas oportunidades, nós construímos uma sociedade de redes de interesses. É natural numa sociedade mais envelhecida, se for numa sociedade de imigrantes, se nós pensarmos nos Estados Unidos, é diferente porque é uma democracia muito jovem e foi feita com imigrantes e, portanto, eu diria que é o caldo cultural com que nasceram. No caldo europeu está introduzida a hereditariedade, que faz parte da cultura europeia, mas também temos que perceber que provavelmente isso é com que faz que a Europa fique mais atrasada. Se nós começarmos a pensar nos países emergentes em que as pessoas querem sair da sua zona de pobreza, querem dar a volta à sua vida, vão atrás das oportunidades e, portanto, os próprios governos são quase que empurrados a fazerem políticas públicas para as pessoas aproveitarem as oportunidades. Em Portugal nada disso acontece. E, por outro lado, este estigma que se tem relativamente ao que o Carlos referia dos novos ricos e dos velhos ricos tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com vamos lá ver, um estrato cultural que quer permanecer no poder sabendo que já perdeu as razões para estar no poder. E, no fundo, é isto que torna a sociedade mais lenta a mudar. Não é que Portugal não chegue lá, só que são muitos anos em que as pessoas não passam, utilizando, não sei se é uma expressão à porta, não passam da cepa torta. E isso é dramático, porque nós temos pessoas há décadas a ganhar o salário mínimo e temos uma sociedade que se quer dizer justa e socialista e que vai no caminho da redistribuição correta e equitativa e admite que tenhamos este número de pessoas com salário mínimo, o salário mínimo não tão elevado, mas o número de pessoas com salário mínimo elevado. Portanto, tudo isto é realmente dramático. Eu gostava de perguntar ao Carlos, porque isso porque por onde é que nós deveríamos começar? Porque o problema põe-se na democracia quem governa é quem ganha eleições. É óbvio que nós tivemos uma oportunidade que foi a oportunidade que nos foi dada, também sem perceberem o que era Portugal, por cometer alguns erros de percurso da Troika, que nos deu uma oportunidade de nos dar um modelo de sociedade diferente, que nós rejeitamos, de uma ou de outra forma a sociedade o rejeitou, ou pelo menos não conviveu bem com ele, com esse modelo. A pergunta é, o que é que nos pode fazer voltar a acreditar nas nossas capacidades e elas virem ao de cima? Porque temos a política, temos a economia, mas também temos a questão a questão eleitoral, que é relevante, e, portanto, as pessoas cada vez mais sentem-se inseguras, e agora nesta crise ainda muito mais, e, portanto, vão se refugiar naquele famoso Estado paternalista, Estado protetor, Estado omnisciente, Estado omnipresente, e, portanto, para quem tem uma concepção mais liberal da sociedade, como é que tu vês, qual seria, no fundo, o elemento que iria despoltar uma abertura da sociedade? Porque é disso que se trata, no fundo, é uma abertura da sociedade aos desafios e à procura de oportunidades. Carlos. Eu não sou, eu como disse antes, não sou um otimista, mas também não sou um fatalista destas coisas. Nós já tivemos, no passado, exemplos de países que estavam bastante piores do que nós e que deram a volta. E que a partir de certa altura, existiu uma corrente de opinião que foi suficientemente forte para convencer quem precisa ser convencido antes dos eleitores, que são os comentadores, os jornalistas,
todos aqueles que ajudam a formar a opinião e sabendo que os argumentos liberais tendem a ser muito contra-intuitivos, que algumas medidas de liberalização da economia que levariam ao crescimento podiam efetivamente ter efeitos diferentes no curto prazo, portanto são difíceis de implementar, isto está basicamente dependendo de conseguirmos convencer um conjunto de pessoas dentro da elite, da imprensa, dos comentadores, alguns políticos, em todos os partidos. Isto é importante que se diga. Quer dizer, eu sou presidente do Partido Liberal, mas acho que é importante ter liberais dos partidos todos. E depois aparecer uma, duas, três personagens políticas capazes de corporizar essa ideia, personagens em quem as pessoas confiem e tenham... Porque é preciso confiar. É muito fácil explicar, dizer, na Irlanda fizeram isto, isto e aquilo, nos primeiros 2 ou 3 anos tiveram ali alguns problemas de adaptação e hoje têm o triplo do nosso PIB e o salário mínimo lá são 1.600 euros. Eu posso dizer isto, mas para as pessoas atravessarem aquele período de adaptação, têm que confiar na pessoa que vai corporizar esse tipo de ideias. Portanto, é preciso as pessoas certas, é preciso convencer, ter uma massa crítica dentro das elites que ainda não temos, quanto a mim. Eu acho que esta crise ainda vai virar um bocadinho a agulha para o outro lado, vai ser ainda mais complicado. Eu vejo algumas das elites que se estavam a habituar e a aproximar deste tipo de ideias afastarem-se um pouco agora, elites académicas também por aí. Isso para mim é algo perigoso, é um dos perigos desta crise, mas a verdade é que já foi feito. Eu espero que não tenhamos que fazer como os países de leste, que tiveram que atravessar o regime comunista para perceberem os benefícios de políticas liberais, que hoje já nos ultrapassaram todos, mas que tiveram que dar essa volta toda, tiveram que passar pelo pior do regime comunista para perceberem a importância do mercado da iniciativa privada. Eu espero que não seja esse o caminho que tenhamos que passar, mas que seja sim o caminho que, por exemplo, a Irlanda, que há 30 anos competia connosco ali na cauda da Europa e hoje compete com os primeiros, tem um PIB per capita superior ao da Irlanda, ao do Reino Unido, da Alemanha, e é isso, é esse que eu espero que seja o nosso caminho. Por isso também eu devo dizer-te, eu estou inteiramente de acordo com isso. O problema é que eu estou muito pessimista. E vou-te dar 2 exemplos para mostrar porque é que eu estou pessimista. O primeiro foi, mal o governo declarou o estado de emergência, recuperou um discurso que já não se via desde os anos 70, que é preciso fazer nacionalizações. Hoje mesmo, o ministro Pedro Nuno Santos do Parlamento só faltou dizer, preto no branco, nós vamos nacionalizar a TAP. Eu não vejo jornalistas, não vejo comentadores, não vejo comentadeiros, também os há, e não vejo figuras de proa da sociedade explicar que uma nacionalização nesta altura de uma empresa como a TAP é meter aos ombros do contribuinte mais uns quantos bilhões de euros de dívida. Ou seja, como é que tu esperas mudar uma sociedade quando perante exemplos concretos como este, que são preocupantes, tu não vês a sociedade civil mover-se contra eles? As tuas frustrações são as minhas, exatamente. Eu concordo com tudo. Eu acho que até esta crise será extraordinariamente perigosa. Tenho medo da mudança de políticas, mas também que o Covid tenha costas largas, que se use o Covid para salvar empresas como a TAP, que já estavam falidas antes. Quer dizer, agora vai-se montar esta narrativa de que o coronavírus destruiu a TAP. Não destruiu nada, era uma empresa que já estava falida antes. Vamos ter que investir, vamos ter que desperdiçar ainda mais dinheiro na TAP do que antes. O discurso vai mudar. Eu vejo hoje, na origem dos movimentos de opinião, que normalmente estão nas universidades, a agulha também a virar no sentido de mais intervencionismo, nacionalizações, controle de preços. Nós tínhamos, eu peço imensa desculpa à audiência que seja da
a Nova sempre foi a Faculdade de Economia da Universidade Nova, eu sempre tive imenso respeito, porque tinha de facto uma perspectiva um bocadinho diferente das outras. Era um e farol. Hoje está a alinhar exatamente pelo resto. Hoje vê-se economistas, professores universitários da Carlos, estão todos a ler os mesmos livros. E Jorge? Estou a dizer que a partir do momento em que leram o Piketty, todos se voltaram para a solução da tributação das grandes fortunas e esqueceram que o problema é o tecido e a forma como as políticas públicas são introduzidas. Um dos maiores dramas da sociedade portuguesa é não querer ainda aceitar que nós não crescemos, não é por causa da iniciativa privada, é por causa das políticas públicas que criam um modelo de iniciativa privada perverso. E, portanto, qual é a perversidade? Mas deixa-me pegar na afirmação que tu fizeste para te fazer uma pergunta. Tu achas que tem a ver com esta orientação que neste momento parece apontar para a esquerda ou é outra coisa? Nós em Portugal não temos pensamento livre, neste sentido. Como o Estado está metido numa série de coisas e como influencia outras, olha para a comunicação social, por exemplo, é um bom exemplo. Tu não achas que estes economistas que o Carlos está a falar e que tu estavas a referir, o problema é outro? Eles estão com medo. Mas estão com medo, Camilo. Camilo, o poder tem uma característica, como dizia eu que nascia em Moçambique. Uma vez um dirigente moçambicano dizia-me que o poder deve ter qualquer coisa e deve ser açúcar, porque é doce. As pessoas gostam, habituam-se. Aquilo cria qualquer coisa no cérebro que os obriga a ter mais poder. E se nós começarmos a ver o que é que foi, por exemplo, a evolução do Partido Socialista na democracia portuguesa, hoje todos nós temos que ficar espantados, porque a nossa ida para a Europa significou, e o Carlos aí tem toda a razão, a libertação da economia. Nós tínhamos uma economia estatizada, nós já tivemos isto, quer dizer, quando o ministro Pedro Nuno Santos fala, dá vontade de oferecer os livros do que se discutia na altura, para perceber que a gente já passou por aquilo tudo. As empresas ficaram todas nacionalizadas, todas intervencionadas, os bancos estavam falidos tecnicamente porque tinham emprestado a empresas públicas que não geravam €1 de lucro nos últimos 3 ou 4 anos. E, portanto, o problema é que, além da... Eu acho que o Carlos tocou num ponto importante. A comunicação social, por circunstâncias várias, ficou refém do próprio regime. E, portanto, o regime em si incorpora, ele próprio, um problema, que é que genera, porque os atores que podiam regenerar, quer a universidade, quer a comunicação social, quer, no fundo, a intelectualidade, porque, na prática, a verdade é que nós temos que ter elites para que uma sociedade vá mudando. As elites estão acomodadas e, portanto, temos um problema. Agora, estou como o Carlos, não vale a pena ser fatalista, porque o que nós temos que estar agora, e partilho completamente a opinião dele, é que nós neste momento temos que estar brutalmente vigilantes para as intervenções que o Estado vai fazer. As intervenções, mais dependências. Aquilo que o Carlos referia, que é a meritocracia, não vai ser quem está perto do poder, quem conhece o poder e quem conhece os fluxos do poder. Para isso nós temos que estar atentos. Carlos, como é que se quebra este círculo vicioso? E eu vou só comentar aquilo que o Jorge disse só rapidamente, porque isso enquadra-se um bocadinho ali com a questão da mobilidade social. Se pensarmos na nossa elite, na elite que comenta, na elite que forma a opinião, há quantos anos não se renova? Se pensarmos, olharmos para os 4 canais de televisão, os 4 canais principais, os 3, e as pessoas que lá comentam, que formam a opinião, que têm as principais colunas nos jornais, quantas não estavam lá há 10 anos? Não há. É muito simbólico da falta de mobilidade social. É que nem aí, onde é muito fácil, porque há colunistas por todo lado, quer dizer, nos jornais online, dezenas, centenas de pessoas a dar a opinião, que são muito populares, que nas redes sociais têm alguma popularidade, algumas por maus motivos, mas outras por bons, e não há um pedacinho de rotação, as pessoas estão ali encostadas, não saem daquilo, já sabem aquilo que têm que dizer
para se manterem ali. Eu acho que o Camilo foi um pouco vítima disso também. Já sabem aquilo que têm que dizer para continuarem ali, e isso causa este tal ciclo vicioso que o Camilo falou há pouco, que é muito complicado de quebrar. E aí eu sou algo pessimista. Acho que vai ser muito, muito complicado quebrar este círculo. Acho que, mais uma vez, vamos precisar de um choque muito grande, que de certa forma vamos ter agora. Portanto, e esse choque vai acontecer. Nós tivemos um choque muito grande em 2011, porque ninguém pensava que dentro da União Europeia o país poderia falir. E esteve muito perto disso. E isso foi um choque que agitou algumas mentes e criou alguns movimentos que tiveram um efeito positivo, eventualmente, na perspectiva reformista. Tivemos mais pessoas a pensar que, de facto, temos que reformar o país. Não sei que choque é que vamos ter agora. Temo que seja um choque muito grande e não sei para que lado nos vai virar. Mas era bom que não fosse preciso um choque. Era bom que as pessoas que pensam de forma assim, força. Camilo, deixa-me só aqui fazer um comentário antes que eu me esqueça. Okay. Eu gostava de alertar, há pouco o Carlos falou sobre a questão da nova riqueza e da velha riqueza. Eu gostava de alertar as pessoas que estão, no fundo, as elites económicas, que essas têm ainda algum poder, ou podem vir a ter, podem ter poder, que elas podem estar neste momento a ser sujeitas àquilo que se sujeitaram a velha riqueza que vinha antes do 25 de Abril, que ao não se ter aceito as reformas do regime, levou para uma revolução que teve uma deriva comunista. Ora, aquela fortuna que foi feita a seguir ao 25 de Abril, e que se nós olharmos realmente foi por mérito da abertura da sociedade, pode rapidamente se esboroar. E quando eu vejo essas pessoas admitirem-se porque querem estar perto do poder e querem, no fundo, conversar com o poder, elas, no fundo, podem estar a cavar a sua própria sepultura. E só vão detectar quando nós todos pararmos e pensarmos, mas afinal isto não deu resultado nenhum. E depois é muito tarde para recuperar. A única divergência que tenho contigo é que não vai ser possível, na minha opinião, uma deriva muito intervencionista, porque a Europa que nos vai emprestar o dinheiro, ou que nos vai dar o dinheiro, dependendo do que se conseguir, não vai fazê-lo sem algumas regras. E, portanto, é a única, diria que é o que é realmente é uma desilusão para um povo como o nosso com esta história, termos que estar à espera que alguém nos diga o que é que devemos fazer. Eu aí acho que a Europa vai ter um papel mais regulador do que nós provavelmente pensamos aqui no nosso retângulo. Mas é a minha esperança. Não estou a dizer que seja o que irá acontecer. Carlos, a pergunta agora é para ti. Tu há bocado dizias muito bem que quando nós tivemos a última bancarrota, ou próxima da bancarrota, uma pré-bancarrota em 2011, as pessoas começaram a perceber que as coisas não podiam ser as mesmas. Eu alimentei essa esperança, confesso. Até mais ou menos a 2014. Porque a partir daí, quando nós começámos a ver o afastamento da Troika, o que é que sucedeu? Toda a gente regressou ao discurso de facilitismo. Inclusive, agora, como se vê, o PSD, que até já fala em governos quase de União Nacional, já diz que é uma coisa impensável para mim em democracia, que é dizer que criticar um governo vai fragilizar esse governo. Ou seja, tu não tens receio que agora que estamos em crise, nós venhamos a ter outra vez este backlash de dizer, eu já levei com austeridade desde 2011, não quero levar com austeridade até agora, que isto não é culpa minha? Tenho. E os meus receios também são esses. No entanto, isto vai depender muito do processo epidemiológico, como a doença evoluir, quando esta ameaça acabar. Mas o que vai acontecer este ano, é que nós vamos ter, obviamente, o PIB a cair, vamos ter a receita fiscal a cair mais do que o PIB devido aos efeitos automáticos, a pessoas a consumir mais bens essenciais, com o IVA
mais baixos, a descerem no escalão IRS. Portanto, de certa forma, a carga fiscal vai baixar este ano pelos automatismos da queda do PIB, e vai-se ter que aumentar de algum lado. E vai haver todos aqueles alvos fáceis, que é o ISP, vai ser logo o primeiro, com o petróleo em baixo, então 5 ou 10 cêntimos, isso vai acontecer já. O IMI também é muito provável que eventualmente aconteça. Isto para dizer o quê? Que as pessoas vão sentir ainda mais a diferença entre aqueles que vivem no seu pequeno negócio, que vivem que têm empregos no setor privado, e aqueles que vão manter o rendimento, que serão os funcionários públicos, e como tem acontecido até agora, que serão todas aquelas empresas que estão encostadas ao Estado, que essas vão continuar a ter os mesmos lucros, as mesmas receitas, mais coisa, menos coisa. E esta diferença dentro da sociedade vai se tornar ainda mais evidente agora do que o que aconteceu na crise anterior. Porque na crise anterior ainda tivemos um governo que baixou salários na função pública, que tentou equilibrar um bocadinho as duas coisas de um lado e do outro, e teve um grande efeito, e teve, por isso é que não foi muito popular dentro da função pública e dentro dos reformados com as reformas mais altas, mas esse não me parece que venha a ser a estratégia do PS. O PS, muito provavelmente, irá abrir ainda mais o fosso entre a parte do país que vive das rendas do Estado e a parte do país que paga essas rendas do Estado. Agora, o PS, e temos que lhe dar esse mérito, comunica muito bem. É verdade. É capaz de conseguir passar tudo isto com uma narrativa bastante diferente da que passou em 2011. Foi uma das críticas que eu fiz na altura ao Passos Coelho e aos assessores do Passos Coelho, foi que tiveram demasiado o discurso público era demasiado punitivo e muito pouco focado na esperança. Vendia pouco a imagem do futuro, não é? Isso, exatamente. É aquele discurso de nós fizemos muito mal nos últimos 10 anos e agora estamos a pagar por isso, foi um discurso quanto a mim errado, que eu percebo, mas foi quanto a mim errado. O discurso que deveríamos ter tido era nós vamos ter que fazer um esforço agora para no futuro podermos crescer, que foi isso que aconteceu. Nós andamos 5 anos a beneficiar de muitas das reformas, duas principais, a reforma do turismo e a reforma do mercado de trabalho, que foram essenciais para o crescimento dos últimos 4 anos, essenciais. Mas isso nunca foi explicado às pessoas. E eu acho que o PS, até porque eventualmente terá uma imprensa mais amiga, conseguirá explicar melhor aquilo que vai ter que fazer e construir narrativas diferentes. Agora, as opções que irão ter, eu não tenho qualquer dúvida que vai ser alargar ainda mais este fosso. E veremos que as pessoas que estão do lado errado do fosso não irão, desta vez, sentir muito Carlos, mais eu acho que há um tema que eu gostava de colocar, que é o seguinte. A divisão entre os funcionários públicos e os privados, eu acho que é relativamente perigosa numa sociedade, primeiro porque dá uma ideia que as pessoas que têm uma tendência mais liberal da sociedade, menos conservadora, no nosso caso, que dá a ideia que o Estado não deve existir ou que não deve ser um Estado preparado, um Estado ágil. Nada mais errado, Jorge. Nada mais errado. Nada mais errado. O que eu quero dizer é o seguinte, nós, por causa das narrativas, voltando à narrativa, a narrativa da oposição, funcionários públicos privados, é favorável ao Estado. E, portanto, nós temos que eliminar, porque o problema central, que eu acho que nós devíamos tentar debater com mais viria, com mais intensidade, é explicar que o Estado, na prática, é um agente que vai fazendo aquilo que a sociedade quer que ele faça, mas nós pagamos tudo que o Estado nos diz que dá. Exatamente. Ou seja, essa mensagem é muito importante. Quando eu vejo o Ministro a dizer que não, nós vamos tomar conta agora de uma empresa que vai dar prejuízos por ano, vamos dizer, 100 ou 200 milhões, é preciso dizer
que quem vai pagar esse prejuízo, provavelmente, então, se estivermos a falar na aviação, é um agricultor em Bragança, ou um operário ali na cintura industrial, ou é um empregado de um hotel no Algarve que paga esta decisão política. Ou seja, o facto de os funcionários públicos, como os próprios, eu diria, empregados de empresas do setor privado, têm que ter as remunerações que são ajustadas à riqueza da sociedade. E, portanto, quando a política puxa por um certo, eu diria, por um certo encanto eleitoral para uma certa massa, que é o caso de dizer que é agradável, porque repara uma coisa, a direita tem alguma dificuldade, a direita, que eu digo direita, ou centro-direita, até se quisermos a social-democracia de esquerda, já não tem tanto, ou os liberais de esquerda, por exemplo, em que toda a gente percebe que o Estado tem que ter pessoas bem preparadas, bem pagas e que gerem eficiência, mas que tem que delimitar as suas funções. Agora, nós temos que denunciar é a captura que é feita pelos políticos relativamente aos funcionários públicos. É o oposto. Os políticos é capturar os funcionários públicos. E os funcionários públicos, como lhes dá jeito, acham que vale a pena. Na prática, mas na prática, mas eu acho que há um número que é preciso demonstrar. É que é preciso dizer aos funcionários públicos que mesmo assim, no setor privado, as pessoas vão ganhando cada vez mais, têm mais eficiência. É óbvio que depois são tributados, mas se nós virmos antes de impostos, é óbvio que os rendimentos são diferentes. É olhar para a produtividade aparente, se quisermos, de todos os setores. E, portanto, eu acho que há um discurso que nós devíamos abandonar, que é: eu não tenho nada que atacar os funcionários públicos. Os funcionários públicos fazem parte da minha sociedade, são uma parte relevantíssima da sociedade. Eu tenho que atacar o que é que o poder político faz com a administração do Estado. Porque aí é onde a gente tem que ter razão. Porque aí nós não temos problema. Deixa-me colocar aqui uma questão ao Carlos, que é: Carlos, olhando para este cenário que estamos aqui a retratar, e para as limitações que tu mesmo já referiste no teu discurso, há uma pergunta que tenho que fazer. Como já somos tão poucos a defender isto, porquê é que tu decidiste deixar a liderança da Iniciativa Liberal? Muito bem. Eu vou responder aos dois. Acho que essa é mais difícil. Vou deixar para o fim. Responda. Faz como o político, não responda. Não, isso é importante. A pergunta do Camilo é importante e eu agradeço a oportunidade de ter de explicar isso. Até porque ele sabe que eu fiquei chateado com ele quando ele deixou a liderança da Iniciativa Liberal. A questão... Acho que o ponto levantado, e nós às vezes temos esse problema enquanto liberais, e o meu partido comigo, quando eu estava lá, também recorria a este tipo de simplificações do público versus privado, que é uma forma de comunicar uma ideia, mas que é demasiado simplificada. A verdadeira diferença está entre quem vive encostado ao Estado e quem tem que pagar quem está encostado ao Estado. Um médico, um polícia que faz o seu trabalho, que se calhar até merecia receber mais pelo trabalho que faz, não está encostado ao Estado. O Estado é que está encostado a ele. Portanto, e nós não nos podemos virar contra essas pessoas. Essas pessoas fazem o seu trabalho, recebem, em muitos casos, muito mal. E falo dos casos dos enfermeiros, das forças policiais, que recebem mal, não estão encostadas ao Estado. O Estado está encostado a eles, está muito mais encostado ao Estado um escritório de advogados qualquer que cobra dezenas de milhares de euros para fazer leis que o Estado tem funcionários que deviam ser capazes de fazer. O Estado emprega não sei quantos advogados ou juristas, mas ainda assim tem que recorrer a empresas externas quando precisa de jurídica. E apesar de serem privados, essas empresas estão muito, muito mais encostadas ao Estado do que um polícia ou um enfermeiro ou o que quer que seja. Portanto, é preciso ver esta diferença. Claro que há funcionários públicos que estão encostados ao Estado. Alguém que está no seu cargo, não faz nada, está sempre... Mas isso também é nas empresas privadas. Acha o que quer que seja, está encostado ao Estado. Mas não é
Não podemos dizer que todos os funcionários públicos estão encostados ao Estado, e eu diria até que, na maioria dos casos, é o Estado que está encostado nos funcionários públicos. Eu conheço muitos casos de pessoas frustradas, porque gostam de fazer o seu trabalho, olham para o lado, veem duas pessoas que não fazem nada e têm que fazer elas o trabalho por três, e depois olham para os nossos quadros e dizem lá funcionários públicos versus funcionários privados, e dizem, mas isto é injusto para mim. Eu sou funcionário público, faço o trabalho de 3 pessoas, recebo 1000 euros. E é injusto. E, portanto, quero fazer esta ressalva. Em relação à pergunta do Camilo, eu, a certa altura, tive que tomar uma opção. Eu aproveito para dizer, na sexta-feira sairá um livro em que conto basicamente aquele ano em que estive na presidência da Iniciativa Liberal, todas as coisas que aconteceram. Eu acho que quem ler esse livro, se calhar, vai perceber um bocadinho melhor o processo da minha decisão para sair. Nós chegámos a uma altura em que elegemos um deputado, que foi um tremendo feito, que nunca tinha acontecido um partido nas primeiras eleições, nos últimos 20 anos, eleger alguém. Aconteceu connosco e com o Chega, sendo que o Chega tinha um plano diferente. O André Ventura toda a gente conhecia, a mim ninguém me conhecia, portanto nós fomos eleitos pelas ideias, porque as pessoas acreditaram nas nossas ideias. E o partido... Isso só reforça a minha pergunta, Carlos. Tu tinhas que estar a dar a cara neste momento, que é para as próximas eleições. Antes do Carlos responder, para também ele estar a pensar mais sobre a resposta, eu gostava de discordar do Carlos relativamente a este assunto das sociedades de advogados. E eu vou pôr aqui o meu ponto e não é para defender os meus amigos, que tenho muitos nessas sociedades de advogados, é para defender a economia livre de mercado. O problema que nós temos é que nós também não podemos ser, quando nós estamos a falar em iniciativa privada, estamos a falar em modelo de incentivos privados. E o modelo que é criado em relação à sociedade e que é criado pelo Estado, e esse é que está errado, e por isso é na política que nós temos que pôr o problema, é para que as empresas se aproximem desse escudo protetor do Estado. Ou seja, ninguém é obrigado a prestar serviços ao Estado. Mas a verdade é que se o Estado for o monopolista desses serviços, então a empresa privada não existe. E, portanto, nós temos aqui um problema que é o ovo e a galinha. E nós temos que ir resolver na essência. E na essência é a concepção coletivista, intervencionista e protetora do próprio Estado, que obriga a própria sociedade privada, em vez de se voltar uma para a outra e para os mercados, tem que se voltar para o Estado para dar emprego às suas pessoas e remunerar. E isto é que é um dos problemas. E eu acho que a grande fratura que nós temos nas elites, por exemplo, tem a ver com este facto. É que nós sentimos que há gente no setor privado que está a prosperar mais porque tem uma relação com o Estado mais próxima, mas nós não deveríamos estar a criticar isso, porque esse é o modelo de incentivo que ele responde. Eu, se olhar para a América dos lobbies, se olhar para a América da advocacia, se eu olhar para a América do que se quiser, eu vejo que são um conjunto, a América do petróleo, que é óbvio que nenhum político americano sabe que quando regula um setor, regula imediatamente quase que a rentabilidade desse setor. Mas há uma coisa que ele não faz, ele não se tenta substituir ao setor. E esta é uma grande diferença. E não tenta, e tem um problema, não consegue intervir, porque na América nós temos concorrência. Em Portugal a concorrência é outra limitação. Eu é só para fazer este ponto, porque eu acho que mesmo na área liberal, nós às tantas estamos sem querer a dividir entre os bons privados e os maus privados. Bem, mas agora que o Carlos já teve tempo de pensar na pergunta, já posso deixar. Não tenho muito de pensar porque acabei de escrever 4 páginas sobre isto. Houve muitos fatores que me levaram a isso. Primeiro, deixa uma coisa. Eu acho, e aqui tem que eu saber o erro, que comuniquei mal na altura. Não houve. Tenho que admitir esse erro, que provavelmente deveria ter preparado um bocadinho isto, mas houve uma razão para não preparar, que eu digo já a seguir. Eu, quando assumi a presidência da IEL, nem sequer foi notícia. A IEL estava numa fase em que ninguém sabia que aquilo existia,
muitas pessoas nem sequer sabiam que era um partido, perguntaram muitas vezes quando é que se vão fazer como partido, eles diziam, já somos partido, portanto não conheciam. Precisavam de um presidente que tivesse um conjunto de características que eu acho que tinha nessa altura. Nesta fase, eu acho, já achava, quando chegássemos a esta fase, iríamos precisar de uma pessoa que fosse mais eloquente, que fosse mais capaz de estar em frente às câmaras, que tivesse outro tipo de relação com a imprensa. Eu sou um pouco desbocado nas redes sociais, assim, não tenho receio de dizer que o público é encostado à esquerda, que é algo, se calhar, um político nunca deve dizer, porque amanhã tenho um editorial do Público a cascar. Portanto, precisamos de uma pessoa com características diferentes que eu acho que não tenho. Ok? Esse foi um dos pontos. E eu desenvolvi algumas dessas características ao longo daquele ano ali, mas ainda assim não achava que tivesse essas características para esta nova fase. Carlos, deixa-me só fazer uma crítica a isso, que ao mesmo tempo penso que pode ser um conselho para ti. Que eu não me lembro. A direita em Portugal só chegou ao poder quando teve 2 líderes que não tiveram medo de dizer as coisas. Eu vou chamar nomes. Primeiro, o Sá Carneiro. Infelizmente, não percebemos o que ele poderia fazer porque morreu. O segundo foi Cavaco Silva. E repara como o declínio de Cavaco Silva começa quando ele começa a ter receio e a fazer um encosto à esquerda. Estás a perceber? Ou seja, eu, pelo contrário, eu acho que nós temos de ter tipos como tu. Não é? E temos de ter comentadores como eu, passo a redundância. Também acho que sim. É só pessoas um bocadinho mais diplomatas como o Jorge, mas é fundamental termos pessoas assim. Porque falar verdade às pessoas, e falar direito, e falar claro, é uma grande vantagem em política. Acho eu. Falar claro, eu como sou gago, falar claro tem algumas dificuldades. Mas depois também havia um outro conjunto de problemas. Eu tive a sorte de ter uma profissão relativamente bem paga antes de vir para o país, o que me permitiu meter-me em aventuras que não me pagavam, incluindo a presidência da IEL, e adiou bastante a minha reentrada no mercado de trabalho, que teve custos pessoais relativamente altos. Eu podia ter aguentado mais 1 ou 2 anos, mas a IEL foi sempre voluntariado, portanto eu nunca fui pago. Alguns doadores pagaram-me jantares quando íamos jantar para ter donativos, mas foi esse o meu pagamento durante aquele ano, e o partido ainda não nada em dinheiro, portanto eu andei um ano a bloquear compras de dezenas de euros, coisas pequeninas de 40 ou 50 euros, e agora de repente ia pedir ao partido que me pagasse um salário, que tinha que ser o salário para ter a minha vida, que gastasse uns milhares de euros com o salário, enquanto nós ainda dependemos de voluntários. Eu ia pedir a voluntários para fazerem trabalho enquanto eu ia ser pago. Houve essa questão também aí, e tudo isto pesou. E houve uma terceira questão, que é, eu dou muito bem com o João, estava na altura, continuo a dar muito bem com o João, mas um programa eleitoral não define tudo aquilo em que o partido tem que votar na Assembleia. Nós tivemos o orçamento em que num dia foram votadas 200 coisas e eu, durante um ano, controlei completamente a mensagem política do partido, de todas as suas formas, do programa aos cartazes, à forma como comunicávamos nas redes. Portanto, a mensagem política era algo muito importante e eu conheço-me, eu sei como é que reagiria se um dia não concordasse com uma votação. Eu hoje nem vejo as votações, quer dizer, não sei todas as votações que fazem. Se fosse presidente, veria. E tinha muito medo, e mais uma vez reforço, dou muito bem com o João e dava muito bem com o João, e tinha muito medo que a relação se desgastasse a um ponto em que houvesse algum tipo de conflito. Mas, Carlos, o partido tem que ter estas duas coisas. Eu fiz. Sim, mas o partido tem que ter as duas coisas, não é? Uma pessoa mais diplomata com o João, conheço o João há muitos anos, dou muito bem com ele também, e portanto sei do que estou a dizer, e um tipo mais descarado e mais desbocado como tu e disposto a partir a loiça. E já agora deixa-me fazer-te a pergunta. Tu estás a pensar voltar a candidatar-te nas próximas eleições por uma razão muito simples.
porque o esforço mais difícil já foi feito, não é? Foi aquele que levou à eleição de um deputado. Agora, nós estamos perante uma situação muito difícil, que é, com o PSD cada vez mais encostado ao socialismo, nunca como agora, o espaço para o liberalismo ficou tão aberto, tão desprotegido como está neste momento. Ou seja, pergunta outra vez, tu estás a pensar voltar a candidatar-te nas próximas eleições? Se as eleições fossem para a semana e o partido quisesse, iria sem nenhum problema. Eu digo com toda a honestidade, um dos meus sonhos era um dia sentar-me ali e ser eleito por um partido liberal, pelo meu distrito. Para mim era um sonho enorme. Quando naquela noite saíram as primeiras sondagens e havia, em algumas, a possibilidade de elegermos o deputado pelo Porto, que seria eu, algo que nunca pensei que fosse possível. Eu fiquei extraordinariamente contente. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi quando houve essa possibilidade, quando disseram até numa das sondagens, diziam entre 1 e 3, portanto, e entre 1 e 3 deputados, ou seja, íamos os dois e mais um. Era algo que eu gostava muito, mas daqui a 3 anos as circunstâncias podem-se alterar. O partido pode já ter crescido alguém dentro do partido que faça esse papel melhor do que eu, portanto não vou cobrar isso ao partido, não vou dizer há 4 anos foi graças também ao meu trabalho que elegemos um deputado, portanto agora tenho que me colocar forçosamente. Não, eu estarei disponível certamente daqui a 4 anos ou daqui a 3 anos e meio. Mas na altura o partido fará as suas decisões e eu aceitarei, como é óbvio. Muito bem. Bom, Jorge, se não tiveres nada a colocar, eu ia encerrar a emissão de hoje. Agradecendo. Se havia alguma coisa que não perguntámos ao Carlos, alguma coisa específica que ele quisesse nos trazer mais luz, algum mais ensinamento da sua escola liberal, o que é que poderia ter interesse para os nossos espectadores, porque no fundo é isso que nós estamos aqui a fazer. Fica a tua responsabilidade. Muito bem. Acho que é uma resposta difícil de dar, porque senão passava aqui mais 2 horas, mas eu acho, eu se calhar deixava só um apelo, que não tendo nós, neste momento, para além do João, grande oposição política no Parlamento, mas oposição ideológica, oposição, mandar umas bocas ao Ferro Rodrigues, oposição ideológica, alguém que defenda efetivamente a liberdade individual, que haja da parte dos comentadores uma luta incessante, porque vamos correr muitos riscos nos próximos tempos. Vamos ver aumentos de impostos, eu dou isso como adquirido já. Acho que não há grande possibilidade e vai ter que haver uma força de bloqueio para impedir, opinativa, para impedir que esses aumentos sejam demasiado grandes, que destruam ainda mais a economia. Eu sei exatamente, eu consigo prever quase o que vai acontecer, que é aquilo que eu dizia há pouco. Nós vamos ter a queda do PIB, a receita fiscal cairá ainda mais, vão aumentar um conjunto de impostos, não se vai ajustar na despesa e quando a crise passar, vão dizer que todas estas taxas são temporárias, quando a crise passar, fixa-se, temos um Estado maior ainda. E nós temos que ser a defesa contra isso. Muito bem. Carlos Guimarães Pinto, Jorge Barrão, quero agradecer o vosso contributo para esta conversa de hoje. Quero recordar que o Mel Talks é uma parceria entre a página Cor do Dinheiro e o Movimento Europa e Liberdade. Quero agradecer às 2.600 pessoas que estão aqui em direto e a quem eu vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, não só por aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum, mas é mesmo assim, acredito, mas por outra razão, é muito importante espalhar esta causa de evitar que o Estado apareça em tudo quanto é canto das nossas vidas. Muito obrigado. Amanhã às 8 da manhã você levará comigo na Cor do Dinheiro. Aos meus convidados novamente, muito obrigado e até um dia destes. Com as melhores felicidades ao Carlos Guimarães Pinto. Obrigado, Pedro.